quando a frustração arde em ira. Quando a frustração arde em ira. Você sabe que frustração, ela pode gerar esse quadro emocional, né? Fazer com que você fique irado. E frustração também faz com que algumas pessoas percam a alegria de viver. Quando a gente termina o capítulo 3 de Jonas, quem aqui está comigo? Quem aqui lembra de onde nós estamos? Nós estamos no capítulo, hoje, 4 de Jonas. Mas se o livro de Jonas terminasse no capítulo 3, ontem eu tomando uma refeição comum com a minha família e minha nora predileta, aí... mas sempre vai ter o lugar dela. A gente conversava, e minha esposa, até na hora do almoço, você gosta de falar de teologia, né? É a oportunidade que tenho, né? Para conversar com eles. Então, eu falava, se Jonas terminasse no capítulo 3, qual o quadro que você teria na sua mente? Bom, você teria, talvez, se você está raciocinando como eu, de acordo com a narrativa bíblica, eu penso que você pensaria como eu da seguinte forma. Bom, finalmente o profeta obedeceu, pregou e houve um avivamento. Glória a Deus! Maravilhoso, não é verdade? Só que, de repente, o capítulo 4, quando você pensa assim que está tudo resolvido, o capítulo 4 vem e apresenta uma cena que você fala, que isso? Eu não sei se você já conviveu com pessoas que virou as costas para você, que foi ofensiva a você. Em determinado momento ela pede desculpa e você fala, puxa, ela melhorou. Ela melhorou. Aí passa alguns dias, ela vem de novo e você, que isso, cara? Você não deu nem tempo para eu respirar. É claro que Deus não foi surpreendido como eu e você nos nossos relacionamentos, né? Eu já, diversas vezes, já estive em relacionamentos e a pessoa, de repente, vem com as pedras e aí depois volta arrependido, sei lá, alguma coisa assim, ou com remorso, eu não sei se é arrependimento, se é remorso, e fala com você, me desculpa, ou alguma coisa do tipo, você fala, não, agora está resolvido. E daqui a pouco, ela, na primeiro momento, foi com uma pedra, e na segunda ela vem com 7 pedras. Então, Jonas é esse tipo de cara, né? Que chega, quando está no ventre do peixe, ele ora a Deus, oh Deus, me tira daqui, isso aqui é um inferno, eu tenho a sensação que eu vou morrer agora, colapsou mesmo. Deus tem misericórdia, salva ele, e daqui a pouco Jonas, em razão da frustração, Jonas vem e tem uma atitude pior do que fugir, porque agora ele vai vomitar tudo que estava dentro dele, desde o início. Desde o início, quando Deus o comissionou, ele vai falar sobre essas questões. Então vamos ao capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4 de Jonas, que diz assim, mesmo assentado como vocês estão. Com isso, desgostou-se Jonas. Como que ele desgostou? Extremamente. Não foi um desgosto. Foi um desgosto, foi um desgostar em extremo. E ficou o quê? Ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, olha só, irmãos, peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque me é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável esta tua ira? Depois da pregação de Jonas, que está no capítulo 3, versículo 1 até o versículo 4, mas a pregação propriamente dita no versículo 4, o narrador, por algum momento, ele tira Jonas da cena e deixa a cena para a gente ver o efeito da pregação. Pessoas arrependidas, pessoas humilhadas, pessoas colocando a sua fé em Deus, pessoas deixando os seus maus caminhos. Então, Jonas sai de cena. E agora o profeta é trazido novamente para a cena. Novamente o narrador traz Jonas e coloca ele na cena de novo para a gente ver como é o quadro pós
a pregação. E o que vemos é chocante. Olha só o que o reverendo Hernandes Dias Lopes disse. Ele diz o seguinte: Jonas foi o único pregador da história que ficou frustrado com o seu sucesso. Jonas foi o único pregador da história que ficou frustrado com o seu sucesso. Chocante. Tudo que um pregador quer ver na sua pregação, o pregador ele quer conciliar duas coisas. Ele quer, à medida que ele tem condição nas suas limitações e vulnerabilidades e fraquezas, ele quer exercer um ministério com fidelidade. Ele quer glorificar a Deus com a pregação fiel. Mas ele quer ver os resultados disso também. Só que Jonas não. Jonas, ele realmente está num profundo desgosto, dominado pela ira por conta do sucesso, por conta daquilo que a pregação realizou. Só uma pausa e uma nota de rodapé, como diz Hernandes Dias Lopes. Hoje me passaram a palavra mais cedo. Eu quero te dizer que eu tenho mais tempo hoje, tá? Então, nós vamos ver 3 verdades nesse texto. 3 verdades nesse texto. A primeira verdade, no versículo 1, mas ela avança para o 3 e o 4, mas nós vamos ver no versículo 1. A primeira verdade é a emoção do profeta. A segunda verdade, no versículo 2 e 3, a oração do profeta. E no versículo de número 4, a reação de Deus. A emoção do profeta, a oração do profeta e a reação de Deus. Como é que Deus reage a este quadro do profeta? A reação do profeta, ou a emoção do profeta, melhor dizendo. Com isso o quê? Com o que ficou no capítulo 3. Com os ninivitas arrependidos. Com os ninivitas se voltando para Deus e Deus poupando o povo da destruição. Deus recuando da sua sentença, falando assim: não vou destruir porque vocês se arrependeram, eu não vou destruir vocês. Com isso, então é isso. É com o resultado do que o capítulo 3 nos deixa registrar. Desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Os estudiosos, eles dizem que a palavra ira, usada no hebraico aqui, significa quente. Significa quente. Diríamos então que emocionalmente o profeta Jonas estava ardendo em ira. Ele estava ardendo em ira. Você já viu alguém contrariado? Só os filhos, né? Os filhos contrariados no supermercado. Quando querem alguma coisa. Já viu alguém contrariado, amuado, chateado, que se fecha? Jonas está com esse quadro, né? A gente lembra dos filhos, mas você também fica assim de quando em quando. Amuado, chateado, se fecha no seu mundo. Jonas está com esse tipo de quadro emocional, mas é algo assim que extrapola a questão do razoável. O profeta, ele está, irmãos, muito contrariado. Ele não está pouco contrariado, ele está muito contrariado. Ele se encontra furioso diante daquilo que Deus fez, ou do modo como as pessoas se encontram. O profeta, ele está chateado, mas não chateado, ele está muito chateado. Ele está muito chateado. E por que ele está chateado? O teólogo FHJC nos ajuda nesse sentido. Porque Deus poupou a população arrependida, e então o profeta encontra em colapso emocional. Colapsou tudo dentro dele. Ele está num verdadeiro colapso emocional e ele não consegue guardar isso, ele não consegue esconder isso. Ele não consegue esconder isso. Irmãos e minhas irmãs, por vezes, agimos assim também. Agimos exatamente assim, porque Deus não tinha, ou Deus não agiu conforme a nossa expectativa. A gente gera expectativa, a gente tem expectativa, às vezes a expectativa familiar, às vezes a expectativa profissional, às vezes a expectativa amorosa, às vezes a expectativa ministerial,
E se Deus não dá o encaminhamento que a gente havia criado enquanto expectativa e alimentado a expectativa, nós ficamos num verdadeiro colapso emocional, abatidos, cabisbaixos, e a ira é uma questão de tempo para que a ira ecloda de dentro de nós, para que a ira brote de dentro de nós como uma espécie de vulcão que estava adormecido há muito tempo, e aquilo foi só a gota d'água para aquilo eclodir de dentro de nós, e palavras, e atitudes, e coisas estranhas começam a acontecer, porque Deus não agiu conforme a nossa expectativa. E nós não apenas ficamos tristes, nós ficamos com raiva da situação, é com raiva de Deus. Com raiva de Deus, é isso mesmo. Ficamos com raiva, fechamos a cara e até afrontamos a Deus por achar que a nossa percepção da vida e da coisa que nós havia criado enquanto expectativa é melhor do que a percepção dele. Nós achamos que a nossa percepção, que o nosso encaminhamento é melhor do que o encaminhamento de Deus. Por isso ficamos abatidos e não só abatidos, ficamos com raiva. Ficamos irados. Quem está me entendendo aqui, nessa manhã? Só meia dúzia de gente na galeria que não, mas até lá, quem sabe, né, é possível você chegar lá. Qual é a fonte do problema? Olha o que o Isber vai dizer sobre isso. O coração de todo problema é o problema do coração. E era lá que se encontravam os problemas de Jonas. Queridos, é sempre um problema do coração, é sempre um problema da fonte. O Isber, ele fala com poesia, né? O coração de todo problema é o problema do coração. E era lá que se encontravam os problemas de Jonas. É aí nesse lugar, nesse labirinto que você mesmo às vezes tem vergonha de olhar. É aí mesmo onde você às vezes fica envergonhado quando você consegue olhar, que brota essas coisas, essas anomalias que são contrárias à vontade de Deus e verdadeira agressão ao Senhor Deus. Queridos, é paradoxal essa atitude de Jonas, sabe por quê? Olha só, porque o povo se quebranta diante de Deus, mas Jonas se endurece perante Deus. O povo que ouviu a pregação está quebrantado diante de Deus. O povo está humilhado diante de Deus, suplicando misericórdia da parte de Deus, e Jonas se endurece. Ele se endurece. Ele, ao invés de se quebrantar diante de toda a trajetória pela qual ele vem passando e sobre a qual Deus tem submetido a ele, ele fica endurecido, insensível e raivoso, queridos. Aquilo queimava dentro dele, a ira queimava o seu coração e a sua alma, a sua raiva o estava consumindo. Querido, se você não souber pegar a sua frustração e botá-la diante do trono de Deus, se você não levar a sua frustração diante de Deus quebrantado, entendendo que mesmo diante das nuvens densas que você não consegue ver com precisão, existe um Pai amoroso que está atuando graciosamente, você queima por dentro de raiva. E você pensa que Deus tem crise com a sua crise? Deus não tem crise nenhuma. Deus não titubeia com a sua crise. Deus não titubeia com a sua tristeza. Deus não titubeia com o seu rancor. Deus não tem crise com a nossa crise. Mas nós, porque entramos em crise, nos adoecemos e afrontamos a Deus. O quadro emocional, a moldura que o escritor apresenta para nós, mostra então a emoção do profeta, como é que ele está emocionalmente e como que as suas emoções afetam o seu físico e afetam também o seu espiritual. Porque essas coisas não estão desassociadas, não estão divorciadas umas das outras, estão totalmente conectadas. Por que o profeta estava com raiva? Por que ele está com raiva? Qual é a causa da sua ira?
Qual é a base da ira do profeta? Existe uma justificativa para a ira dele? Existe uma justificativa para que ele se encontre assim? Para que ele se porte desse jeito? Qual era a base do seu comportamento agressivo? É um comportamento agressivo de um homem que tinha sido submetido a uma provação e de repente ele está assumindo uma postura e um comportamento totalmente agressivo. Não com as pessoas, mas com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Eu lhe pergunto, e essa ira que tem brotado do seu coração de quando em quando? E essas ações abruptas que você tem adotado de quando em quando com pessoas? E esse jeito destemperado que você tem agido com as pessoas, com palavras duras, ofensivas, que agridem as pessoas, às vezes as pessoas mais próximas de você, dentro da sua casa. Qual é o fundamento dessa ira? Existe uma justificativa? Talvez você olhe e diz, mas essa circunstância, essa atitude, é aquilo, aquilo outro. Não, é o seu coração. É o seu coração. Por que você tem andado irado? Por que você tem andado irado? Porque você tem assumido esse comportamento agressivo com as pessoas e com o próprio Deus. Qual é a causa do seu descontentamento, meu irmão? Porque você anda descontente. A temperatura emocional do profeta mostra como se encontra a sua condição espiritual. A temperatura emocional dele, o seu desgosto de estar irado, mostra como se encontra a condição espiritual. Essas coisas que florescem a partir dos seus lábios, a partir do seu comportamento, é apenas um sintoma de como anda a máquina aí dentro de você. É apenas um sintoma. É apenas um florescimento de como que anda essa estrutura dentro da sua própria alma. Desajustada, desalinhada, fora do descompasso de Deus. Na maior parte da nossa vida, a ira humana é um destempero emocional. A ira é um descontrole emocional desmedida. Olha só o que o teólogo FHJC vai dizer sobre isso. A depender da situação, a ira pode ser classificada como uma reação irracional. É de alguém que deixou de usar a racionalidade de pensar, de medir, inclusive, as consequências e de modo abrupto age. É irracionalidade. É um negócio animalesco. É animalesco. De gente que perdeu o controle. É assim que Jonas se encontra, é assim que ele age. Você sabe que é muito complicado a gente falar de nós mesmos, né? Mas o que eu falo também por conta do que as pessoas vão avaliando. Eu não sou um homem iracundo, mas infelizmente já manifestei ira. Eu não sou um homem iracundo, mas eu já manifestei condição, estado de ira com as pessoas. E digo isso com tristeza. Que já tive essa reação, porque elas não fizeram mal só a mim, elas fizeram mal às pessoas que estavam à minha volta. É como um estilhaço, ou estilhaço de uma granada que explode. A ira é assim. É como estilhaço de granada. Então, infelizmente, com vergonha, mas dizendo, porque talvez você se identifique comigo, eu já fiquei irado com pessoas. Às vezes, em algumas vezes eu consegui me controlar e outras vezes não. Mas eu também já experimentei esse veneno também por parte das pessoas. Já experimentei isso por parte de pessoas. E eu já tive vontade de perguntar às pessoas naquele tom de ira do porquê que elas estavam agindo assim comigo. Porque aparentemente não existia razão nas circunstâncias, nem no meu comportamento. Então a vontade é de fazer como Deus vai fazer com Jonas. É razoável essa tua ira?
Tem justificativa essa tua ira? Procede essa tua ira? Tem razão de ser essa tua ira? Essa manifestação de ira, ela é nobre, ela pode se sustentar, ela pode ser aplaudida? O profeta, ele fica irado. Sabe por que ele fica irado? Porque ele não concorda com o modo como Deus resolve lidar com os ninivitas. Ele fica irado por isso. O profeta fica irado porque não concorda, ele não concorda com o modo como Deus resolveu ou resolve lidar com os ninivitas. Ele fica chateado. Eu não acho que é assim que o Senhor tinha que lidar com esse povo. Esse povo é violento, esse povo é idólatra, esse povo mata os outros, eles humilham as pessoas, eles violentam as mulheres, violentam as crianças, massacram os velhos. Então, uma vez que o Senhor suspende a sentença da destruição, eu não estou de acordo. Eu não acho que o Senhor devia agir desse jeito. E então eu estou chateado, estou irado mesmo. E para Jonas, esse negócio é inadmissível para ele. É inadmissível. Ele acha inadmissível o trato que Deus resolve dar para o povo. Agora, você sabe o que acontece? É muito interessante quando você lê o livro de Jonas numa tacada só e depois você começa a olhar para a moldura e associar elementos que são semelhantes e que são de contrastes. No capítulo 1, quando ele está em fuga, em desobediência, os pagãos que estavam na embarcação quiseram poupá-lo. Quiseram protegê-lo. Eles têm todo receio, eles assumem todo um protocolo que tem a ver com o modo como o temor rege o coração deles. Mas Jonas, diferente daquilo que ele recebeu de pessoas e do comportamento dado ou assumido por pessoas que quiseram ou que estavam lidando com ele, Jonas, entretanto, deseja que os incrédulos, os pagãos, sejam destruídos. Os pagãos quiseram poupá-lo. E ele deseja que os pagãos sejam destruídos. E não é assim que às vezes a gente age. A gente olha para determinados grupos nas sociedades, e se eles não pensam como nós, se eles não creem como nós, embora Deus tenha dado para nós o que nós não merecíamos, nós olhamos e pensamos, esse público tem que ser destruído. Esse público não deve ser poupado, mas você foi poupado. Eu e você fomos poupados, fomos agraciados com a graça de Deus, e entretanto pensamos de modo contrário àquilo que Deus deu para nós mesmos. O que acontece é o seguinte, a mesma graça que vai salvar o profeta, que vai poupar o profeta desobediente, também é a mesma graça que vai ser estendida para uma nação perdida. E o profeta não está feliz com isso. Gostei muito do que Deus me deu. Gostei muito daquilo que Deus me deu. Do modo como Deus me tratou, me poupou. Mas quando Deus quer oferecer, esticar para o outro, aí eu não quero que Deus faça isso, porque eu classifiquei que aquelas pessoas não merecem, não podem ser poupadas, têm que ser destruídas. O profeta, ele está inconformado porque Deus poupou os ninivitas. Isso é o quadro emocional dele. Vamos ver então a oração do profeta. Olha a oração, com a Bíblia aberta, como um crente bereano, diz assim, e orou ao Senhor, e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso, me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és homem, ou que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Dorcas está aí? Dorcas? Dorcas. Chegamos, Dorcas. Chegamos no motivo por que Jonas não queria ir pregar na cidade de Nínive. Eu sei que os teólogos, estudiosos,
externamente vão falar, Jonas não queria pregar porque os ninivitas eram violentos, porque os ninivitas matavam os profetas, então ele era filho de profeta e agora ele é profeta. São razões extra-bíblicas, mas o próprio livro oferece a razão por que ele não queria. Ele mesmo diz, eu tinha uma razão. Eu conversava com os meus botões lá atrás, comigo mesmo, num solilóquio, dizendo para mim mesmo, eu não vou, porque se eu for, quem sabe Deus resolve poupar, eu sei que Deus é bondoso, e se eu pregar e o povo se converter, Deus vai recuar, ou Deus vai suspender a sentença de ira, então eu não vou, eu não quero ir. Eu sabia. O profeta, irmãos, ele usa a oração para verbalizar diante de Deus o porquê ele não queria pregar para os ninivitas. A razão que levou o profeta a fugir de Deus é dita pela sua própria boca. Ele agora está dizendo, eu conversava comigo mesmo lá. E agora eu estou verbalizando. Eu sabia. Versículo 4 ou 2 diz assim, pois eu sabia. Finalmente, ele está colocando aqui, Dorcas, um motivo. É por isso que eu me adiantei e fugi. É por isso que eu não queria me submeter ao comissionamento divino. Qual é o motivo? O motivo é que Jonas conhecia a Deus. Interessante. Porque tem gente que não faz a vontade de Deus porque desconhece. Porque é ignorante, a informação não chegou. Jonas, ele tem conhecimento de Deus, e ele sabe que aquilo, que a pregação poderia fazer com que os efeitos daquilo poderia resultar em perdão. Deus poderia resolver no caráter, no seu caráter e atributo, resolver dar perdão para um povo maligno. E Hernandes Dias Lopes vai dizer assim, o profeta Jonas tinha prazer de pregar condenação aos pagãos, mas não se alegrava com a sua salvação. Ele tinha prazer em pregar condenação, juízo, miseráveis, sejam punidos, Deus vai fulminar vocês. Mas quando o resultado vem diferente daquilo que ele tinha como expectativa, de acordo com o conteúdo da sua pregação, ele não tem alegria. O que é totalmente contrário com o ensino do Senhor Jesus nas parábolas em Lucas, no capítulo 15. Porque há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Deveria ter uma festa, né? Quando um pecador se arrepende. O presbiteriano teria muita dificuldade com isso, né? Muita dificuldade, né? Uma pessoa se converteu na igreja, saiu, deixou o mundo e veio. Vamos fazer uma festa, vai ser uma noite. É para aplaudir de pé. A gente, ai meu Deus do céu. Está vendo aí? Bem que eu vi que o conselho estava mirando ele mesmo, porque ele endoideceu aí. De quando em quando, irmãos, nós desejamos que certas pessoas sejam mortas, sejam retiradas do nosso convívio. Sabe por quê? Porque o nosso senso de justiça nem sempre combina com o amor. Nós não conseguimos conciliar. Há um desnível daquilo que a gente vê como justiça e da medida de amor. Jonas não consegue ver isso. Ele olha do prisma da justiça. Justiça para esse povo. Puna esse povo. Mas quando Deus resolve, porque essas coisas, Deus não entra em crise com justiça e amor, porque essas coisas nele, elas não sobressaem umas às outras. Jonas, então, começa a verbalizar e a dizer do porquê que ele está chateado na sua oração. Hernandes Dias Lopes vai dizer que Jonas tentou fugir da presença de Deus não com medo da sua ira, mas com medo da sua misericórdia. Ele foge de Deus não com medo da ira, mas com medo de que Deus manifeste a sua misericórdia para com um povo pagão. Querido, não foi por medo do povo que Jonas fugiu no primeiro momento. Foi porque ele conhecia o Deus, o seu Deus, que ele fugiu. É porque ele conhecia Deus. Ele conhecia Deus. O profeta, ele fugiu, não porque tinha medo de que o povo pudesse reagir e matá-lo, mas porque ele tinha medo de que o Senhor pudesse salvar aquele povo. É por isso que ele age assim. Você sabe o que tem na oração de Jonas? A oração de Jonas, ele revela
algumas convicções. Primeiro é que a pregação é o meio pelo qual Deus notifica o povo da sua malignidade. Jonas, ele fala assim: eu sei que a pregação é o meio pelo qual Deus notifica o povo da sua malignidade, das suas imoralidades, do seu viver longe de Deus, do seu viver contrário à vontade de Deus. A pregação é esse meio. Então eu não vou, porque esse meio vai ou pode abrir os olhos do povo e fazer com que esse povo mude de rota. E como esse povo é um povo que é inimigo do nosso povo, e ele está à espreita, e ele pode atacar o nosso povo e destruir a nossa nação, então eu vou só negar a pregação, não vou compartilhar com eles o que Deus está pedindo para eu compartilhar. E você sabe que eu e você, nós fazemos assim hoje, embora as motivações sejam outras, nós não fazemos porque temos medo. Mas, por outro lado, talvez também nós não temos essa mesma convicção arraigada que estava no coração de Jonas. Nós deveríamos orar e assumir a convicção do apóstolo Paulo, que não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus, mas em contrapartida, nós estamos sonegando o evangelho às pessoas que vivem alienadas de Deus, perto de nós, precisando do evangelho, precisando de uma notificação, e nós cerramos os nossos lábios e nós não dizemos nada, não pela mesma razão de Jonas, mas por outras razões, omissão, medo, covardia e um tantão de outras coisas. E nos gabamos de ser um povo herdeiro da reforma protestante, calvinistas covardes e medrosos. Porque não anunciam o evangelho. Não dizem às pessoas na sociedade que elas precisam se converter dos seus maus caminhos. Jonas crê que a pregação é esse meio em que as pessoas serão notificadas. Segundo, Jonas, ele crê que Deus perdoa o pecador arrependido. Então essas duas coisas, ele crê que a pregação é esse meio pelo qual as pessoas são notificadas, e ele crê que Deus perdoa pecadores arrependidos. Se o pecador se arrepende, se o pecador se volta para Deus, não importa quais eram os seus pecados, o tamanho dos seus pecados, as quantidades dos seus pecados, se ele se volta para Deus, Deus perdoa. Jonas sabia disso. Ele tem conhecimento disso. E na sua oração, fica evidente duas coisas, ou ele revela duas coisas. Revela conhecimento. Eu conheço a Deus. Eu conheço a Deus. Irmãos, é muito interessante esse quadro pintado, porque pouco tempo antes o profeta havia vibrado com a salvação que Deus lhe havia concedido. Lembra-se, capítulo 2, ele está no ventre do peixe, fadado à morte. E quando Deus o salva, ele vibra com a salvação. Ele está feliz porque Deus o poupou. Mas agora ele se encontra irado porque Deus resolve poupar ou conceder a mesma salvação que ele recebeu a um povo que ele julga que não é digno de receber a salvação de Deus, que tem que ser punido, que tem que ser destruído pelo Senhor Deus. O conhecimento de Jonas, o profeta Jonas, ele não queria pregar porque ele conhecia Deus. Eu sabia. Irmãos, e não se trata de um conhecimento teórico ou de um conhecimento meramente intelectual. Não é esse tipo de conhecimento que Jonas tem. Não é esse tipo de conhecimento que Jonas tem. O conhecimento que o profeta tem de Deus é o conhecimento adquirido na fonte pela qual Deus se revelou. Mas também é o conhecimento experimentado. Esse conhecimento, essa oração dele, é uma demonstração que ele bebeu nas Escrituras a partir da revelação que Deus fez de si mesmo. Deus se revelou na Escritura como sendo Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Isso são verdades que estão no pacto, na aliança. Ele absorveu esse conhecimento. Isso está presente na alma de Jonas, na mente de Jonas, mas ele também tem esse conhecimento experimentado. Ele experimentou essa manifestação de Deus, da clemência de Deus, da bondade de Deus, do Deus ser benigno, do Deus que não o levou à destruição, que não o puniu com a morte. Esse conhecimento de Jonas
é o conhecimento que está na Escritura. Sabe qual a diferença? Olha só, que coisa interessante de se observar. Quando você olha o capítulo 3, versículo 9, em que a população da cidade de Nínive está apavorada e o rei também, olha só o que diz. Diz assim, ó, o rei, a convicção do rei, é uma convicção mais hipotética, quem sabe talvez, né? Ele diz assim, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Isso é o conhecimento do rei. Agora, o conhecimento de Jonas é, eu sabia. O rei está dizendo, quem sabe? Jonas está dizendo, eu sabia. Não aconteceria de outro modo. Se o povo se voltasse para Deus, Deus haveria de poupar esse povo. Portanto, o conhecimento de Jonas é aquele conhecimento que ele absorveu das Escrituras e que é um conhecimento experimentado. É aquilo que diz no livro do Êxodo, no capítulo 34, versículo 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade. Ele conhece essas verdades, queridos. E porque ele conhece essas verdades, ele diz, eu sabia que Deus ia poupar este povo, que Deus ia preservar este povo dessa situação toda. Eu sabia. Então, na oração, ele revela conhecimento, eu conheço a Deus. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus de ouvir falar? Ou você já teve uma experiência com Deus na pessoa do Senhor Jesus? Você sabe do que Ele é capaz de fazer, como Ele é capaz de lidar com os dramas das pessoas e com as pessoas mais improváveis da sociedade? Você sabe como Ele é capaz de lidar com elas? Salvando-as, acolhendo-as como seus filhos e filhas? Segundo, na oração Ele revela descontentamento. Descontentamento. Olha o versículo de número 3, irmãos, é chocante isso aqui. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Eu não sei você, mas eu acho isso aqui absurdo, né, Luciano? É absurdo. Porque esse mesmo cara orou no ventre do peixe para não morrer. E agora ele quer morrer. Ele tem a síndrome do tiririca. Eu quero morrer. Você lembra do tiririca? Vocês não assistiram, né? Só para gente que tem 50, né? Os meninos não assistiram isso, né? Eu quero morrer. De repente o SBT me contrata, né? O profeta ele faz um pedido, irmãos. E o seu pedido também é uma declaração de protesto. Ele está protestando diante de Deus. Queridos, não é fácil lidar com uma pessoa emburrada, não é não? Você, homem, quando a sua mulher está emburrada, hein? Eita! Mas você também, né? Você parece o Shurek também quando você está chateado, né? E os filhos? Hoje tem eu esqueci o método de educação, né? Como você tem que lidar com o filho chateado. Estabelecer o diálogo. Mas meu filho, por que você está assim? Sabe como é que eu faço lá em casa? Eu não sou Deus, irmãos. Eu viro as costas também, paro de falar, se o menino fica birrado, eu viro as costas. Deixo lá, fica aí amuado. Fica aí amuado. Uma vez um dos meus filhos falava assim, eu vou embora dessa casa. Eu falei, eu vou sofrer pra caramba, mas vamos aprontar as malas, vamos arrumar as roupas lá. Vamos arrumar as roupas. Que, pai? Eu falei, vamos aprontar as malas. Se é para ir, vai. Eu vou fazer como o pai do filho pródigo. Vou ficar na expectativa de que talvez um dia você volte. Mas se quer ir, vá, querido. Não foram, não. Ah, não, um foi agora. Teve um que foi. Funciona assim para o profeta. Já que os ninivitas vão viver, então eu quero morrer. É isso que ele está falando.
Já que o Senhor suspendeu a sentença de juízo e não vai matar esse povo, então me mata. Eu não quero viver. Se esse povo vai viver, se esse povo vai experimentar a graça do Senhor, que é para o povo de Israel, os descendentes de Abraão, se esse povo vai viver no mesmo lugar que eu também vou viver, então eu não quero viver. Me mata. Não tem sentido. Eu não sinto mais gosto na vida. A minha vontade de viver foi embora. Eu não quero mais viver. Pode me matar. É o sentimento do profeta, daquilo que é chamado de desgosto, de ira, torna-se visível pela oração. A oração diz muito daquilo que você crê. A oração diz muito sobre como você crê sobre Deus, sobre a sua vida, sobre a sua identidade, sobre o mundo, sobre as pessoas. A sua oração diz muito. Ele alega o motivo, depois do motivo, daquilo do ocorrido, ele alega que não tem mais motivo para continuar vivendo. Não tenho mais motivo para continuar vivendo. Eu prefiro morrer do que ver esse povo viver. Frustração. Frustração produz ira, mas também pode fazer com que o desejo de viver vá embora. Frustração produz ira. Muito da ira das pessoas tem a ver com frustração. Mas também com muito daquilo que as pessoas têm alegado contemporaneamente com a falta do desejo de viver, o encanto com a vida, tem a ver com frustração. Está decepcionada. Decepção amorosa, decepção profissional, decepção com a família, decepção com isso, decepção com aquilo outro. Então elas dizem, bom, eu não tenho mais motivo para viver. Acabou o motivo para viver. A frustração, ela mina o desejo de viver. Um outro profeta chamado Elias, quando ele prega e ele espera, diante de tudo que ele realizou, de sinais, de coisas poderosas, ele espera assim, bom, agora esse povo vai se converter mesmo. E ele está exaurido, porque o ministério tem esse poder de exaurir-nos, né? O ministério, ele tira da gente assim as energias. Quando você termina um dia de labor, você está exaurido, você sente no físico, na alma, nas emoções. E como as coisas não acontecem como Elias queria que acontecesse, pelo contrário, Jezabel passa a perseguir, fala, vou matar esse cara, matou os meus profetas, agora eu vou matá-lo. O que Elias faz? Eu quero morrer. Eu quero morrer, Senhor. Eu não quero mais viver, só eu que sou fiel no meio dessa geração e está frustrado. Jonas é o mesmo quadro. Jonas ficou irado por conta da frustração, mas também ele está dizendo que não tem mais motivo para viver, porque a sua decepção é tamanha que não tem mais por que viver. Eu não sei se ele está pensando, alguns teólogos vão dizer que na verdade ele está pensando na sua reputação. Como? Eu sou um profeta, eu disse que ia acontecer isso em 40 dias, e de repente agora não vai acontecer. O que eles vão dizer para mim? O que Israel vai dizer? O que as pessoas vão dizer sobre essa questão? Eu fracassei, meu ministério fracassou, então já que é assim, eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver. Não tenho mais motivo para viver. Sujeito incoerente. No momento ele ora porque ele quer viver, no outro momento porque Deus faz as coisas contrárias àquilo que ele tinha como expectativa, ele já não tem mais alegria de viver. Deus salvou o povo e ele agora não fica alegre com a salvação do povo, mas ele fica chateado e diz que quer morrer. Aquele mesmo sujeito que no capítulo 2, no versículo 9, diz assim, ao Senhor pertence a salvação. Quando Deus resolve usar da sua prerrogativa, já que a salvação pertence a Ele, quando Deus resolve usar da sua prerrogativa exclusiva de salvar pessoas, Ele entra em crise diante da própria afirmação que Ele fez sobre a grandeza de Deus. Que contraditório. Que contraditório. Primeiro, então, nós vimos a emoção do profeta. Depois nós estamos vendo a oração do profeta. Em terceiro lugar, a reação de Deus. Olha a reação de Deus.
E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Irmão, efetivamente, nós que somos criados à imagem de Deus e estamos sendo recriados para sermos conformados à imagem de Cristo, pelo menos eu, talvez você fale, não, pastor, fale pelo Senhor, não fale por mim. Você não vê graciosidade da parte de Deus em ouvir esse cara falar desse jeito com ele? Quando o menino lá em casa vai me falar as coisas, me dá vontade de botar a mão no ouvido. Quando eu tenho um cara mal educado, uma mulher mal educada que vem me dizer as coisas, me dá vontade de ser mal educado e botar a mão nos ouvidos e falar: eu não vou escutar isso, eu não quero ouvir isso de você. Sua voz me causa repúdio, me dá vontade de fazer isso, eu não faço, porque mais ou menos meu avô me deu um tipo de educação de como me portar com gente mal educada, com gente grosseira. Mas Deus não é como eu e você. Deus escuta tudo isso, empreende um sistema ou um recurso pedagógico para tratar esse coração que ainda não chegou onde deveria chegar, queridos. Diante desse destempero emocional do profeta, assim como de sua oração raivosa, Deus reage com uma pergunta usando um recurso pedagógico: é razoável essa tua ira? Mais tarde Deus vai usar esse recurso de novo. Quando ele fica irado, quando a planta morre, e Deus vai submetê-lo a um teste pedagógico para tratar esse coração. Como Deus trata o crente descontente? Como é que Deus trata um crente descontente, bicudo? Deus faz pergunta tantas vezes, ou às vezes Deus se cala e deixa a gente no limbus. Fica aí, no vácuo. Ou então ele faz perguntas, como fez para Jonas: onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Você estava onde? Quem é você para fazer esse tipo de indagação? Por que você está irado? Por que você está agindo assim? Qual é a razão de você agir assim? A pergunta feita pelo Senhor é um chamado à reflexão. Você precisa refletir sobre esse espírito iracundo, esse jeito de agir amargo. Com esse rancor que está alojado no seu coração, você precisa refletir sobre isso. Sabe o que acontece? Se tivesse na mão do profeta Jonas o poder para executar o juízo, com toda certeza os ninivitas teriam sido dizimados. Teriam sido dizimados. E é assim também que às vezes acontece conosco. Se tivesse na nossa mão o poder de executar certas coisas, nós iríamos dizimar certas pessoas do nosso caminho. Deixa eu considerar algumas coisas aqui com você, para finalizar. Nossa ira, em boa parte, é fruto de frustração. Fruto de frustração. Então, a primeira consideração. Primeiro, sabe quando as coisas não saem do nosso jeito? Sabe como nós ficamos? Ficamos irados. Quando as coisas não acontecem do nosso jeito, dentro do nosso cronograma, do nosso planejamento, do nosso alvo, a gente tende a ficar irado. E por que nós ficamos irados? Ficamos irados porque não recebemos aquilo que nós desejávamos. Aquilo que nós esperávamos. Aquilo que nós alimentamos na nossa expectativa não veio na hora que a gente pensou que iria vir, do jeito que nós pensamos que iria vir, e daí nós agimos como crianças mimadas no corredor do supermercado. Segundo, por que o profeta se encontra irado? Porque Deus não é como ele. Ele conhece a Deus, mas ele quer que Deus age de acordo com a sua percepção que ele tem de mundo, de vida. E Deus não é como ele, Deus não age como ele, Deus não pensa como ele, Deus não sente como ele, Deus não vê como ele vê. Jonas, ele desejava e olhava as coisas de uma perspectiva, pela sua ótica, e ele espera que Deus vai agir da mesma forma que ele concebe o mundo, ou vê o mundo, enxerga o mundo. Tantas vezes nossas crises é por isso, porque nós queremos que Deus seja do nosso tamanho, que Deus vê como nós vemos, mas nós nos esquecemos que nós sofremos de miopia, de estigmatismo. Essa crise sua
essa crise minha, essa crise nossa, é por achar que Deus tem que ver como nós vemos. Ah, por que Deus não agiu assim? Por que Deus não fez desse outro jeito? Você não sabe de nada, você é tolo. Nós somos tolos. Terceiro, o profeta é crente, ninguém duvida disso. Mas ele apresenta um espírito hostil na oração, na postura, o qual é incompatível com o caráter de Deus. Queridos, às vezes nós assumimos uma postura hostil nas circunstâncias da vida, e isso tudo é incompatível com o caráter de Deus. De modo sutil, o profeta, ele culpa a Deus por sua ira, inclusive por sua fuga. Ele está culpando a Deus. Sabe por que eu fugi? A culpa é sua. Sabe por que eu estou irado? A culpa é sua. A culpa é do Senhor. Quarto, o exemplo de que Deus é tardio em irar-se encontra-se mais perto do profeta do que ele imagina, do que ele possa imaginar. Mais perto. Ele foi alvo daquilo que os ninivitas estão experimentando, com detalhe, não faz muito tempo que ele recebeu a graça de Deus. Que incoerência! Que incoerência nossa, nós, povo alcançado pela graça de Deus, e às vezes agimos de modo tão belicoso, tão hostil com as pessoas que precisam receber a mesma coisa que nós recebemos, e nós nos esquecemos que esse Deus que é tardio em irar manifestou isso para conosco, mas nós não queremos que isso aconteça com outras pessoas. Deus é tão tardio em irar que ele tolera a postura de Jonas e o salvou da perdição. E por fim, por que o profeta acha que é melhor morrer do que viver? Por que ele acha isso? Ele acha isso por conta do seu maior amor. Deixa eu avançar aqui e finalizar com você. Quando a pessoa diz: eu não tenho mais razão para continuar vivendo, então pode ser que essa pessoa ali tem algo grande que esteja governando a sua própria vida. Quando a pessoa, eu não estou aqui, eu não quero minimizar os dramas das pessoas no que diz respeito a esse tema da perda da alegria ou quando a vontade de viver vai embora. Mas o que está acontecendo é que tem um amor maior regendo ela, por isso que ela fala assim: eu não tenho mais vontade de viver. Tem um amor maior que está governando ela, a sua vida. E é isso que está governando Jonas. Jonas, ele não quer viver, sabe por quê? Porque o seu amor maior era ver o povo destruído. Ele não ama a Deus como ele deveria amar. Ele ama ver a coisa acontecer, o fogo descer do céu e destruir o povo. Isso é o amor maior. Você age assim como você age porque tem um amor maior governando o seu coração. Se o amor maior daquele que te amou primeiro em Cristo Jesus governar o coração, seu coração, você vai perceber que todas as demais coisas precisam ser subjugadas ao amor maior. Mas se o seu desejo se manifesta para essas vertentes da vida, da existência, mostra que você tem um amor maior. E esse amor maior é o seu Deus. O amor maior de Jonas agora é a ira, é a gana pela destruição das pessoas. Enquanto houver algo mais importante do que Deus para o seu coração, então você agirá com base nisso. Você vai sempre agir com base nisso. Mas o contrário também pode ser verdadeiro. Se Deus for o seu amor maior, se Jesus for o seu amor maior, todas as demais coisas serão subjugadas a esse amor sublime que nos alcançou e que está sendo oferecido também às outras pessoas. Cuidado com as suas emoções. Cuidado com o modo como você vai portar-se diante de Deus em oração. Cuidado, porque a reação de Deus pode não ser tão pacienciosa para com a sua vida como foi para Jonas.